Muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem com todos. Se puderem só me dar um retorno aí no chat, se está tudo certo, o som está bom, está todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Está tudo certinho por aí? Ótimo, um ok aqui. Valeu, obrigado. Valeu pela interação aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui, né, participando aí do nosso evento de 20 anos do Manifesto Ágil. É um evento muito legal que criaram, que era o objetivo antes, né, no início era algo mais parecido como palestras gravadas e com coisas, né, sem público e tudo mais, e acabou virando pequenos eventos juntos, né, para esse evento grande, né, de uma comunidade muito grande, né? Fiquei muito feliz de ser convidado, um evento tão grande assim, de internacional, né? Então, depois eles pensaram melhor, falaram, não, vamos abrir isso, vamos gravar a palestra com quem puder participar ao vivo, mas o grande objetivo era fazê-lo gravado. Então, esse evento está sendo gravado, ok? Vai ser publicado dentro da rede do Reflect Festival, né, do Agile, e quem quiser rever e tudo mais também vai estar disponível. Primeiramente, muito obrigado por todos vocês acordarem cedo, por estarem aqui, provavelmente adiantaram algumas coisas, né? Não, tem que adiantar o café, tem que adiantar o pão de queijo, tem que adiantar a compra do pão na padaria, né? Então, muito obrigado. Mas é um horário que eu gosto bastante, esse horário das 9, que ninguém começou a trabalhar ainda, pelo menos a maioria. Alguns trabalham 24 horas depois dessa questão do online que chegou aí, né? Então, acaba que nesse horário é bom, porque a gente não entra naquele ciclo maluco do dia a dia de trabalho, que de alguma forma nos consome, né? A gente não consegue nem pensar direito, a gente começa em uma reunião atrás da outra. Então, nós temos que dar uma pausa aí também das reuniões, tá, gente? Dá uma dica, dá pausa de uns 15 minutos entre uma reunião a outra, senão você fica louco, fica misturando os assuntos. Bom, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre agilidade estratégica, né, muito da base ali do Business Agility, na verdade, é apenas uma outra forma de falar sobre agilidade organizacional, porque, querendo ou não, a gente precisa de uma estratégia para trabalhar com, seja transformação digital, seja agilidade, a gente precisa de uma estratégia. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, fazer algumas provocações aqui, e no final eu abro para vocês fazerem algumas perguntas e tudo mais. Peço que vocês mantenham aí o microfone no mudo, só para não trazer, né, algum barulho ou alguma coisa assim. Mas no finalzinho eu abro o microfone para todo mundo aí, para que a gente possa bater um papo, conversar, fazer algumas perguntas e tudo mais. Não vou conseguir gerenciar o chat o tempo todo, mas podem ir mandando as coisas por lá, né? Então, vou estar mais focado aqui na passagem do conteúdo, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui nossa tela. Podem me confirmar aí no chat, só uma confirmação se está aparecendo a apresentação aí para vocês. Ótimo, muito obrigado. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre agilidade estratégica e alguns pontos que nós precisamos dar atenção sobre isso, ok? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Silva Júnior, trabalho com consultoria já há um pouco mais de 3 anos em agilidade estratégica para dentro das organizações. Já trabalho com agilidade desde 2010, desde inclusive da primeira turma de Scrum aqui de BH, aliás, a segunda turma de Scrum de BH, foi em 2010 com o Alexandre Magno, muito bacana, inclusive. E a ideia é trazer um pouco dessa experiência que eu venho vivendo aí durante esse tempo todo, e principalmente dentro de grandes organizações, principalmente de Belo Horizonte, que eu tenho atuado, e algumas fora de BH, como São Paulo e Rio, e Brasília, né?
Então, vou trazer aqui para vocês alguns pontos também que eu acho interessante. Eu trabalho com tecnologia já há 24 anos, tem um bocadinho de tempo. Costumo falar que eu comecei cedo, comecei com 2 anos. É uma piada antiga, para a maioria dos amigos que estão aqui já conhecem essa piada. Mas eu tenho 26 anos, brincadeira. Então, eu venho trazendo essa visão da tecnologia, gestão de projetos e tudo mais, desde esse momento, né, como eu assumi gestão de projetos em 2008, um grande banco do BH, e depois vim trazendo a questão da agilidade, também olhando um pouco para a gestão de projetos mais preditivo também. Trabalhei muito tempo para o governo, tem amigos aqui que também trabalharam para o governo junto comigo e sabem o quanto nós sofremos, o quanto nós aprendemos, né? E a gente acaba aprendendo. Então, dentro de empresas privadas do governo, a gente tem experiência nisso para poder tocar e trazer grandes experiências, e principalmente como não fazer projetos. Tá? Então, contem comigo, podem me adicionar nas redes sociais, quem ainda não me tem, sou um cara bem ativo lá, então fiquem à vontade. Essa apresentação eu mando para vocês, né? Como vocês estão lá inscritos no Simpla, eu mando para vocês que vocês possam baixar a apresentação, tá bom? Bom, todo mundo sabe, né? Isso já está virando um pouco de clichê que nós estamos enfrentando uma nova era. Isso é fato, né? Então, uma era mais digital, uma era mais nervosa, uma era onde o time to market ele é muito curto e as empresas precisam se adaptar a isso, adaptar a essas visões, adaptar a essas questões, né, que estão sendo colocadas pelos clientes, né, pelo mercado como um todo. Eu gosto muito de começar, né, sempre os assuntos relacionados a isso, quando a gente fala de Bauman, né, sobre o mundo líquido, sobre a modernidade líquida, sobre tudo que nós estamos vivendo num mundo que está em constante transformação, né? Nós estamos em constante transformação, isso é fato, e cada vez mais sendo acelerado, né? Sendo acelerado por mercado, sendo acelerado por inovação, sendo acelerado por transformações, né, culturais e tudo mais, por várias coisas. Nossa gestão moderna tem 100 anos, então estava na hora da gente começar a mudar um pouco sobre isso. Ele fala sobre a gente vive num mundo líquido porque, como todos os líquidos, ele jamais se permanece na sua mesma forma. Então, a gente precisa realmente estar pensando como fazer isso de uma forma diferente. Como que as empresas vão viver um momento hoje, no mundo hoje, onde nós estamos em extrema mudança, extrema adaptação, extremo foco no cliente, que é um grande desafio, né, quando a gente tem todo esse foco nos clientes e tudo mais. É um grande desafio, porque os nossos clientes só sabem o que é quando eles veem, né? Isso é a frase lá do nosso amigo Jobs. O mundo digital, então, será dominado por essas empresas ágeis, né? Essas empresas hoje que estão na capacidade de mudar de uma forma muito rápida. Tem um cliente aqui de BH que conseguiu colocar 1.800 funcionários dentro de casa com internet e computador no início da pandemia em 5 dias. E aí a gente olha para essa empresa e fala assim, olha a capacidade desses caras em se adaptar e flexibilizar diante das mudanças do mercado. Em 5 dias, eles colocaram 1.500 pessoas com computador e internet dentro de casa para poder fazer atendimento na empresa deles. É uma empresa digital. Muitos deles nem internet tinham, mas estavam lá. Tinha gente que tinha desktop, compraram computadores, compraram notebook. Foi uma virada sensacional. Então, são essas empresas que vão dominar, porque são essas empresas que vão sobreviver. Muitas, obviamente, morreram no meio desse caminho. Então, o mundo está mudando muito rapidamente. E cada vez mais, né? Então, por isso que nunca vai ter um histórico, né, sobre isso. As organizações de todos os tamanhos, elas estão lutando para poder permanecer relevantes aos olhos dos seus clientes da sociedade. Por quê? Hoje os clientes têm muito mais poder na mão para tomar uma decisão e olhar de comprar, adquirir o serviço ou produto da sua empresa ou não, porque ele pode adquirir de um outro, né? Visto aí as fintechs, visto aí empresas pequenininhas que fazem o mesmo serviço de bancos gigantescos. O Banco do Brasil está fechando suas agências, né, físicas, a maioria, né, das agências físicas. Então, eles estão começando nessa mudança. Por quê? Eles estão entendendo que
não é uma empresa de tecnologia, porém a tecnologia faz com que eles exponencializem, né? Com que eles cresçam de uma forma, né, gigantesca. Os clientes, eles estão muito mais informados, as suas expectativas são muito mais altas, né, do que qualquer histórico que a gente tem. Então, o seu cliente, na hora que ele chega para você, ele te pede alguma coisa, dependendo da forma como você oferta, dependendo do que você oferta, ele fala assim, não, tem outro aqui que me atende melhor. Pode ser, às vezes, até mais caro, mas atende melhor, porque a informação está na mão deles, né? Então, eles têm essa tendência, eles conseguem fazer isso, tomando decisões baseadas em informações claras e reais, né, dos seus concorrentes ou das outras organizações. E, claro, os funcionários, os profissionais, eles estão exigindo muito mais clareza. Precisam ter muito mais empoderamento no momento que a gente vive e, obviamente, um significado para o seu trabalho. Por isso que Golden Circle entrou aí numa visão de importância muito grande, né, quando a gente fala de Simon Sinek, né, trazendo o propósito da organização. As pessoas estão exigindo muito mais uma questão de propósito, elas querem autonomia, elas querem ser empoderadas para tomar decisões, e isso vem muito junto com a agilidade, transformação digital, e etc. Porque transformação digital, nós vamos falar um pouquinho, mas transformação digital não existiria se não tivesse agilidade, né? Na verdade, até existiria, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente só consegue esses resultados com a eliminação de desperdícios e tudo mais. Nós vamos falar sobre isso. A única coisa que eu quero trazer aqui, tudo que eu trouxer a partir desse slide em diante, o foco é em resultado. Nós temos uma mania muito feia de falar assim, eu estou fazendo essa atividade, eu estou realizando essa atividade, estou entregando essa atividade, estou entregando esse documento. Gente, isso são saídas. Isso são saídas. Eu quero resultado. A questão toda, eu quero resultado. Saída é uma coisa, entrada é outra e resultado. São três coisas diferentes. Tá? Eu gosto muito do exemplo aqui do café, né? Input, né? O preparar o café. Então, eu tenho ali a entrada, preparar o café. O output é beber o café. Tá, bebi o café. E o que é o outcome? O resultado. É a sensação de bem-estar e energia. Olha só, o foco no resultado me faz criar processos melhores, me faz criar relacionamentos melhores dentro da organização, porque o meu foco está no resultado, não na saída. Se o meu foco é apenas na saída, beber café, eu posso beber café frio, eu posso beber café amargo, eu posso beber café muito ruim, e não me trazer a sensação esperada, que era de bem-estar, energia, calor, entende? O foco tem que ser no resultado. Então você olha para o resultado e fala, cara, eu preciso alcançar esse resultado. Tudo que vem para trás em relação ao processamento disso, a geração disso, vai estar ligado ao resultado. Então você não mede esforços para gerar resultado. Esse é um foco que a gente tem que ter. É uma visão que a gente precisa ter. Foco no outcome. Foco no resultado. Uma das coisas que não acontece hoje. A maioria das empresas, né, principalmente alguns que executam alguns frameworks que estão mais relacionados a uma pequena fase preditiva, como o Scrum. O Scrum é preditivo em determinada parte, porque você tem que fazer um planejamento de 2 semanas. Estou colocando aqui apenas essa visão, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de crítica. A questão que eu coloco aqui é as pessoas estão muito mais focadas em realizar story points e user store do que entregar o resultado no final da sprint. Visto isso que a maioria das empresas que eu vejo que rodam Scrum, por exemplo, eles não definem o objetivo da sprint. Eles não definem o objetivo da sprint. Eles não colocam o objetivo, o resultado daquilo. Não, eles querem colocar atividade. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente fala sobre a entrega, então, imagina vocês dentro de um processo, né, dentro de um framework Scrum, onde eu tenho um input ali, que é o Product Backlog, ou o Sprint Backlog. Tá? Eles são centrados. O output é o incremento do produto. Esse é um incremento do produto. Eu preciso desse output que vai trazer valor para a organização, certo?
que vai trazer valor que teoricamente traria valor para o seu cliente. O outcome é justamente os usuários e stakeholders satisfeitos com aquele incremento do produto, que vai gerar valor, ou seja, o resultado esperado. Então, nós temos que tomar cuidado, porque focar na visão de apenas pensar em story points, product backlog, user story, etc., não vai trazer valor para o seu cliente. Tá? Isso eu estou falando de um ponto específico, de um ponto pequeno, de um ponto simples, inclusive, tá? E que poucas pessoas fazem. Pouquíssimas empresas fazem isso. Eles não estão preocupados. Quando a gente fala de agilidade, nós tivemos aí algumas ondas dessa agilidade. Tá? Eu diria que foram 3 ondas, né? Isso segundo tem uma pesquisa, eu esqueci o nome vou lembrar durante a apresentação que eu lembro dela, mas a gente tem que lembrar que a primeira onda da agilidade veio para o operacional, veio para a gente trabalhar a operação, veio para a gente trabalhar o desenvolvimento do software lá na ponta. Depois, isso foi em 2001, né? E aí, lá para 2007, 2010, o mercado ele entendeu que houve uma ampliação dessas necessidades da agilidade, né? Em vários times, né? Nesse caso, eu queria que mais áreas da minha organização se tornassem ágeis, eliminando desperdícios e tudo mais. Tanto que, nesse momento, veio aí, né? Tem Nexus, tem o próprio Kanban, tem o Safe, LES e etc. Né? Teve essa visão de escala da agilidade. Então, apareceram esses frameworks. E a terceira onda, que até então foi em 2016, segundo a pesquisa, veio o conceito de Business Agility, entre 2015 e 2016. Eu lembro que a minha primeira palestra de Business Agility foi ao final de 2017, foi quando eu falei pela primeira vez sobre Business Agility, final de 2017, ainda não tem um novo e tudo mais, tal. É só questão do termo, né? As empresas já estavam tentando buscar isso. Porque a gente percebeu nessa época que não adianta eu ter um ou outro setor ágil se eu não tenho a empresa inteira pensando, né, de uma forma conjunta, de uma forma sincronizada, o que a gente chama de sincronismo organizacional, aonde todas as áreas conversam entre si e entregam resultados comuns, onde todos estão olhando para o mesmo objetivo. Uma empresa vai fazer de um jeito, um setor, uma área vai fazer de um jeito, outro vai fazer de outro, mas sempre buscando o mesmo objetivo e tentando de todas as formas eliminar desperdício. Foi aí que surgiu o RH ágil, marketing ágil, financeiro ágil, um monte de outras coisas ágeis, né? O nome do setor é ágil depois, só você falar isso que já está valendo, essa é a questão. Isso que foi colocado. Então, isso ajuda as empresas a pensar de uma forma ágil, como um todo, para poder entregar mais produtos e serviços com maior qualidade para os seus clientes. Então, esse conceito ele veio para explicar isso. Porque a agilidade, foi entendido que naquele momento a agilidade vai ajudar as organizações nos momentos de crise. E é que a gente mais viu. Não só a agilidade, mas também a questão da transformação digital. Então, a agilidade vai ajudar as empresas, vai apoiar as empresas nesses momentos onde elas mais precisam de organização, eficiência e eficácia. Isso é um ponto importante que a gente precisa ter em mente sobre o que está acontecendo. Ser digital e ágil não é mais uma prerrogativa só da tecnologia, tá, pessoal? Tecnologia não pode ser mais uma competência só da área de TI. Todos nós temos que conhecer tecnologia. Eu não estou falando que vocês têm que ser o novo Jobs, sei lá, o novo Mark Zuckerberg da história. Não é isso. Eu estou falando que quando a gente fala sobre digital, sobre ágil, tecnologia em si, a gente precisa entender em que ponto que isso me ajuda e aonde isso traz benefício para a minha organização. Tá? As abordagens ágeis, elas estão sendo aplicadas em várias áreas, né, desde o desenvolvimento de produto, né, e tudo mais, até a manufatura. O que eu tenho mais feito em 2020, até meados de 2020, até mês passado, eu dei treinamento em empresas, eu dei treinamento em indústrias
automotiva, ou, indústria dos caras que fabricam trator e tudo mais, que alugam, que dão manutenção em máquinas pesadas, mineração. Eu tenho falado isso, não é para a área de TI deles, é para a área de contratos, é para a área de compras, é para a área do RH. Isso é um ponto importante, que a gente precisa ver a agilidade como um todo, porque a agilidade está transformando o modo como as empresas vão contratar e administrar as pessoas. Então, é um ponto que a gente precisa entender e trazer essa visão. Porque inovar e se adaptar rapidamente são cada vez mais as principais habilidades para a sobrevivência de um negócio. Se as empresas não começarem a pensar em uma estratégia onde ela consiga unir toda a organização, eliminar os gaps, gargalos, desperdícios disso, tornar os seus processos mais ágeis, elas vão morrer. E, pessoal, doia quem doer. Claro que eu estou colocando aqui a minha visão. Mas agilidade nada mais é que melhoria de processos. Algumas pessoas falam que isso, agilidade não tem processo. Tem sim, gente. Toda empresa tem processo, pode não estar desenhado, mas se você entregou alguma coisa dentro da sua organização, executou algum serviço, tem processo. Só não está desenhado, só não tem conhecimento de todos, às vezes. Mas sim, agilidade é melhoria de processo. O próprio Kanban mostra isso, melhoria de fluxo, fluxo contínuo, entrega de valor, adaptação e tudo mais. Então, nós temos que pensar em relação a isso. Tá? É processo, é análise de processo, é uma visão de entender e ter de entender aonde está o problema e buscar a solução disso. O que nós somos, problem solver, né? Ou seja, nós somos resolvedores de problema. Todos os dias nós resolvemos um problema dentro de uma organização. E por que a gente precisa ter um olhar crítico? Para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Teixeira falava um negócio que é interessante. O progresso não pode ser feito quando estamos satisfeitos com a situação existente. E é verdade, se eu estou satisfeito com aquilo que eu faço, o que eu vou melhorar? Ah, tá bom. Sabe aquela frase antiquada, inclusive, time que está ganhando não se mexe? Mexe sim. Em time que está ganhando, mexe sim. Para quê? Para melhorar. Melhorar cada vez mais. Eu tenho que ter obsessão na melhoria contínua. Eu tenho que buscar o tempo todo ser melhor do que aquilo. Porque muitas empresas querem se tornar ágeis apenas porque está na moda. Cara, então tá aí, né? Vai lá, vai ser ágil. Tá aí seu agile, né? Não é esse o objetivo. Ah, não, Carlos, então eu tenho o objetivo de me tornar mais flexível. Cara, então eu vou fazer yoga, né? Não é isso. Eu não posso ter como objetivo me tornar ágil, não é isso. Tá? Você tem que ter como objetivo entregar mais resultados para os seus clientes, mais resultados para o mercado. Porque agilidade e transformação digital, gente, são meios. É meio para você alcançar um resultado, e não um objetivo. Então, quando você falar sobre agilidade, etc., lembre-se, qual resultado você está buscando? Porque não importa se você vai fazer ágil, transformação digital, e etc. Não importa isso. Eu quero resultado, é o que as empresas querem, lucro, né? Gerar resultado, dar emprego. E isso é uma mudança muito grande do mindset. É uma mudança muito grande da cultura da organização. E não adianta você simplesmente mudar a estratégia. Peter Senge fala isso lá na quinta disciplina. Não basta mudar as estratégias, estruturas e sistemas, a não ser que se mude os pensamentos de quem as produziu. Então, eu tenho que olhar para aquilo que foi colocado. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, antes de você ir lá e mandar arrancar a cerca, pergunte por que ela foi posta lá. Entende? Antes de você chegar metendo o pé na cerca, pergunta por que ela foi colocada, porque você precisa entender aquilo, para poder trazer uma visão. E aí, quando não tem como eu falar sobre agilidade organizacional sem mudar essas questões de estruturas e estratégia. E quando eu estou falando de estrutura, eu falo da estrutura hierárquica mesmo, da estrutura de como a empresa funciona, de como reporta. Hoje nós temos pequenas empresas dentro das empresas, não é isso? Silos, aonde eu tenho uma decisão estratégica que simplesmente sai descendo todas as informações e não sei se eu tenho gente preparada, só quero fazer. Não é isso. Eu preciso trazer uma organização, para ela ser ágil, eu preciso ter liderança servidora, eu preciso ter liderança situacional, eu preciso entender que entregar valor de ponta a ponta.
nos times de entrega. Que times de entrega são esses? Os times que são necessários para poder fazer entrega. Por isso que a gente fala de times multidisciplinares. Porque eu preciso ter toda a autonomia e empoderamento para resolver o problema daquela forma que foi colocado. Seja o resultado estratégico, seja o resultado para o cliente. Às vezes, a gente não precisa mudar a hierarquia fisicamente, porque a hierarquia sempre vai existir. Tá? Apesar de ter ali a questão horizontal, sempre vai ter a quem se reportar. Né? Então, mas a questão não é essa fisicamente, a questão é como a sua organização funciona. Tá? Independente se tem chefe, gerente, líder, não sei o que, aquele negócio todo, não importa, aquela parte física ali é apenas uma questão que precisa ter. Mas como ela funciona que é importante. Trabalhei numa empresa uma vez que falava que você poderia conversar com qualquer um. Aí uma vez que eu tentei buscar alguém acima do meu superior, eu levei ferro. Não, você não pode. Eu falei, mas não posso conversar com qualquer um? Pode, mas fala comigo antes. Então não funciona. As empresas, elas não são o que elas pregam em missão, visão e valores, mas sim o que elas fazem no dia a dia. Então nós temos que olhar para elas dessa forma. Não é chamar uma empresa horizontal porque ela não tem chefe. Não é isso. É chamar uma empresa de uma forma horizontal e orgânica porque ela funciona dessa forma. Os processos funcionam dessa forma. Então vou colocar Scrum lá no time de desenvolvimento e vou melhorar a minha empresa como um todo, e etc. Não vai, porque a única coisa que você está criando é um silo ágil, tá? E aí, RH, marketing, financeiro, desenvolvimento e etc. Cara, continua sendo silos. Existem muitas brigas e problemas entre as áreas. E a questão é como você resolve esse atrito. Para você resolver esse atrito, você tem que rever processo, você tem que rever a cabeça das pessoas, você tem que ter um mindset de crescimento para essas pessoas, onde elas entendem que elas fazem parte de um todo e não só daquela vertical. Eliminar a briga entre as áreas. Eliminar esses silos. Por quê? O que eu preciso fazer para tornar a minha organização mais ágil? Eu preciso estimular o conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Eu preciso aprimorar os processos internos. Eu preciso dar visibilidade para as pessoas sobre o que elas estão fazendo, sobre a minha organização, sobre os meus objetivos. Ontem mesmo, numa conversa, eu estava falando sobre a gente compartilhar o objetivo da organização. Aí uma das pessoas que estavam envolvidas nisso falou assim, nossa, eu vou compartilhar o meu objetivo com o meu cliente? Claro, você vai sim. Por que não compartilhar o seu objetivo com o seu cliente? Quem sabe o seu cliente pode te ajudar com isso. Seu cliente pode te ajudar com algumas coisas baseadas no seu objetivo. Tá? Falando ajudar em apoiar com ações, mas sim apoiar com feedbacks, análise do seu produto, tá? Entregar soluções com valor para o seu cliente. Se você acredita nisso, você acredita numa solução ágil. O que eu costumo sempre dizer, gente, é o seguinte, você não é ágil quando você utiliza uma metodologia, um framework. Tá? Você é ágil quando você entrega valor para o seu cliente, ou seja, o que ele precisa para resolver um determinado problema. É isso. Cara, eu preciso resolver um problema. Então, beleza. Então, vamos lá, eu vou buscar. Porque eu tenho que tornar a minha entrega de valor para o cliente uma grande obsessão. Uma obsessão gigante. Cara, tudo isso que você vai trazer para mim, eu chego lá no RH e falo assim, faz isso para mim. O RH, ele tem a obrigação de me perguntar, Carlos, isso que você está me falando vai trazer resultados para o meu cliente? Vai trazer valor para o meu cliente da ponta? Né? Que é o único cliente que existe, tá, gente? É o cliente que paga a conta, não existe cliente interno. Internamente, eu tenho parceiro de negócio, tá? Cliente é quem paga a conta. Vamos lembrar disso. Então, quando a gente fala sobre transformar, ter agilidade estratégica, ter agilidade organizacional, escalar agilidade, seja qual for o termo, tá? Nós não estamos direcionando esforços somente para poder implementar novas tecnologias, frameworks e métodos. Eu preciso mesmo mudar a cultura, mudar o modelo e a estrutura organizacional. Eu até fiz um post sobre isso há um tempo atrás, falando sobre as pessoas só conseguem mudar a cultura quando elas têm pequenos resultados. Você não muda a cultura pregando para eles. Vamos mudar a cultura, pessoal. Né? Joga lá um pó de plim, 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 está resolvido. Quem dera. A gente muda a cultura com pequenos resultados. Né? A gente vai lá, faz uma mudança, opa, ganhei resultado. Vai lá, faz uma mudança, ganhei resultado. É igual ir para academia. Se você se comprometer
a perder, né, 100 gramas por dia, sei lá, ok? De peso, cara, se você ficar medindo todos os dias, se você estiver perdendo isso, um pouco acima disso, você se motiva a fazer, opa, peraí, eu mudei, ganhei, tive resultado, opa, tive resultado, ó, tive resultado. Agora, você vai na academia um mês, continua no mesmo peso, você não vê resultado, você vai mudar? Você fala, eu não, vou continuar a mesma coisa, estou aqui cortando do mesmo jeito, mantendo o peso e fazendo esforço. Galera, funciona da mesma forma dentro de uma organização. E aí eu faço uma pergunta para todo mundo, que a maioria das respostas é negativa, tá? Suas atividades atuais, elas estão ligadas ao seu objetivo estratégico? Algumas pessoas perguntam assim, eu tenho objetivo estratégico? Algumas outras falam assim, não sei. Outras falam, não. E as que falam, sim, tá ligado, eu pergunto, qual é o objetivo estratégico? Elas não sabem responder. Então, se você está fazendo alguma coisa, não traz resultado, que não deixa a sua empresa mais próxima de alcançar os objetivos dela, cara, provavelmente é um desperdício. Provavelmente você faz porque alguém pediu. Provavelmente você faz porque tem que fazer. Sabe aquele negócio de tem que fazer? Ah, vou fazer porque tem que fazer. Eu comprei um livro em 2011 que mudou um pouco até do pensamento que eu tinha. E tenho grandes amigos que pensam da mesma forma, que são grandes parceiros. Faça o que tem que ser feito, não apenas o que lhe pedem. É isso. Tá? Você não tem que fazer o que te pede, você tem que questionar, cara, por quê? Por quê? Gente, técnica do menino de 5 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se o cara passar do terceiro porquê sem te matar, ele tem alguma resposta plausível sobre aquilo. Porque se você não tá, se você executa atividade sem saber para onde você está indo, cara, você vai ficar perdido. Porque não existe vento favorável para quem não sabe onde deseja ir. Né? O general romano, Sêneca, falava sobre isso. Cara, mas como é que eu vou saber para onde eu desejo ir? Né? Como é que eu vou saber sobre o que eu preciso? Como é que eu vou saber quais os meus objetivos? Cara, em algum momento a sua empresa tem que definir esse objetivo. Se ela não tem esse objetivo, cara, você vai ficar rodando, né? Sem alcançar nada e não sabe o que vai dar. E esses objetivos, eles são travados, eles são definidos quando a gente tem informações passadas. Previsibilidade, dados, que é um ponto muito importante, inclusive. E eu pergunto para vocês, né? Sua empresa é data-driven? Sua empresa é direcionada a dados ou é direcionada a feeling? Direcionada a feeling. Ah, não, eu faço porque eu acho. Como assim você faz o que você acha? Cara, olha para o número. Tem número? Então analisa o número. É igual previsão do tempo. Há 85% de chance de chover entre 3 e 7 da noite. 3 da tarde e 7 da noite. Quando eu falo que há 85% de chance de chover, quer dizer que vai chover? Não, mas há uma grande chance. É a mesma coisa quando a gente vai dar estimativa, quando a gente vai falar prazo, quando a gente vai comunicar alguma coisa dentro da organização. Cara, estimativa não existe ciência para ela. Não esquece, estimativa é chute. Cálculo hipotético universal teoricamente embasado. Né? Chute. Quando eu falo de previsibilidade, é diferente. Eu olho para dados, analiso os dados para tomar uma decisão. E aí, Deming falava sobre isso. Né? Eduardo Deming nasceu em 1900, morreu em 1990, né? O criador do PDCA. Em Deus eu confio, todos os outros me devem trazer dados. Eu traduzo isso da seguinte forma, né? Se for para discutir opinião, primeiro fica com a minha. Assim. Cara, eu não vou ficar discutindo opinião. Ah, eu acho. Cara, você acha, eu acho o meu. Pronto. O meu acha é melhor do que o seu. Acabou o assunto. Agora, quando você tem dados, quando você tem informações sobre isso, você consegue embasar toda a sua organização para tomada de decisão e direcionar ela para entregar melhores resultados para os seus clientes. E aí você tem uma capacidade, você desenvolve uma capacidade de se adaptar e flexibilizar, trazendo a eficácia, ou seja, fazer a coisa certa. Eu preciso buscar fazer a coisa certa. E aí, essa sua capacidade de se adaptar e flexibilizar diante das mudanças é o que a gente chama de business agility, que é o resultado da estratégia organizacional que tem como foco a entrega de valor para o seu cliente. Cara, o meu foco é a entrega de valor para o meu cliente. Então, quer dizer que, independente se eu tenho uma empresa que é um Titanic, que é muito rápida, eu preciso ter um corpinho de jet ski, porque ele é ágil.
Essa é a diferença, né, entre rapidez e agilidade. Uma coisa é rápida, outra coisa é ágil. Então, a minha empresa pode até ser um Titanic, mas tem que estar num corpinho malhado de jet ski. Aí eu tenho a capacidade de mudar de direção. Então, a agilidade, ela tem menos a ver com velocidade, mas gera velocidade, tá bom, gente? Nesse paradigma, agilidade gera velocidade. Ser ágil não é ser rápido, mas agilidade gera velocidade, ok? E ele está mais ligado à inteligência. Por quê? Fazer as coisas certas no tempo certo. Entregar valor de forma contínua para o seu cliente. Isso aí a gente está falando sobre pequenas entregas, né? Sobre a forma como a gente entrega as coisas. E muito em base daquilo que eu falei sobre sua atividade faz parte do seu objetivo estratégico, é para que você possa eliminar desperdícios. Porque não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Cara, fiz otimamente, uma coisa muito boa, foi muito bacana, foi show de bola, mas não serve para nada. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado em fazer algo muito bom que não deveria ter sido feito. Eu sempre conto essa parte, eu lembro daquela cena do Deb Lloyd, e o Lloyd vai dormir, o Deb vai dirigir, naquele carrinho de um cachorro, né? E aí o Deb pega a direção contrária para Aspen. Aí quando o Lloyd acorda, fala, não, Deb, andou 1.000 quilômetros, que legal, cara, que bacana. Só que quando eles percebem, eles são na direção errada. Ou seja, você fez coisa muito boa, você foi muito eficiente, mas em fazer a coisa errada. Tanto que eles trocam o carrinho naquela motoquinha que eles chegam congelados lá naquela imagem icônica, né, do filme. Então, o ágil, eu vou trazer colaboração, feedback loops, aceitar as mudanças, fazer as entregas constantes. E quando eu falo de business agility, agilidade estratégica, eu estou falando de cultura, comportamentos de liderança, gestão da mudança, aprendizado contínuo. Então, só para frisar, só para deixar muito claro para vocês, pessoal, é a capacidade da organização e dos times de se adaptar e flexibilizar para entregar valor ao cliente. Porque somente as organizações que possuem alto desempenho, adaptabilidade e agilidade que vão alcançar os resultados nesse mercado que é totalmente imprevisível. E para isso a gente chama, né? Esse ato a gente chama de agilidade estratégica. Porque nós precisamos ter uma ótima estratégia, nós podemos operacionar as coisas rapidamente da estratégia, nós aprendemos continuamente nesse caminho tortuoso que a gente faz, nós focamos nossa energia no objetivo comum, toda empresa foca no objetivo comum. O que eu mais vejo é uma área falando assim, não, eu tenho uma meta, aí a meta está diferente de um monte de outras áreas. Ou seja, gente, você não vai ter sinergia nisso, você vai ter gente fazendo forças contrárias, tá? A gente foca a nossa energia num objetivo comum, ponto. Nós estamos sempre prontos para nos adaptar e flexibilizar, porque mudança causa desconforto. E aí a gente não quer mudar e gera complexidade. Com complexidade dentro das organizações, não há espaço para eficiência e eficácia. Então eu preciso reduzir isso para que eu tenha eficiência e eficácia dentro dos meus processos, dentro da minha organização. Lembrando que eficiência é fazer do jeito certo, eficácia é fazer a coisa certa. E efetividade é fazer do jeito certo a coisa certa. Beleza? Uma organização ágil, ela pode idealmente combinar velocidade e adaptabilidade com estabilidade e eficiência. Eu gosto muito dessa visão porque ela fala o seguinte, quando você quer muita qualidade, você perde produtividade. Quando você quer muita produtividade, velocidade, você perde qualidade. Aonde está o segredo? Em equilibrar qualidade com produtividade. O quanto eu consigo ser produtivo com a melhor qualidade possível. Então, eu preciso olhar para isso o tempo todo. Klaus Leopold traz a visão dele, né, do Rethink Agile, que Business Agility é criado através de processos enxutos que rapidamente implementam ideias. Ou seja, vem uma necessidade do mercado, eu olho para aquilo e me adapto rapidamente. Tá? Porque eu tenho que permitir que os times sejam capazes de entregar rapidamente uma determinada solução. Mas, Carlos, algumas pessoas aí que conhecem um pouco mais, que já têm, né, estudado outras coisas, pensam o seguinte, cara, mas as empresas já não faziam isso? Sim, as empresas já faziam isso. Eu diria que essa questão toda aí já vem lá do Lean, né? 1950,
O Lean, né, que foi introduzido ao sistema Toyota de produção, ele já olhava sobre processos enxutos, ele já olhava sobre eliminar desperdício. Tem lá os 7 desperdícios do Lean, sobre movimentação, transporte, superprodução, superprocessamento. O Lean também já falava sobre as equipes estarem mais próximas, já falava sobre eu fazer as coisas com eficiência, o que tem que ser feito com eficiência e alcançar a eficácia naquilo que eu preciso. Ou seja, nós estamos falando das mesmas coisas, porém com uma pegada diferente. O que eu costumo chamar de macarrão velho com molho novo. Né? Então, o Agile veio do Lean, né? É filho ali, né? Tem um pedacinho ali do Lean. Então, nós temos que lembrar sempre que quando eu for falar sobre isso, quando eu trouxer essa visão, é macarrão velho com molho novo. Tá? Uma coisa que é importante trazer, que é uma quebra de paradigmas também, que eu vejo muitas pessoas falando sobre implantar agilidade. Agilidade não se implanta, agilidade você mede. Porque todas as empresas são ágeis. A questão toda é quão ágil você é. Você é ágil o suficiente para atender o time to market hoje do mercado? Não, eu preciso melhorar. Então, o que você vai fazer? Melhoria contínua. Lá do Kaizen, PDCA e etc., lá de trás. Então, quando eu falo de sincronismo organizacional, eu estou falando de trazer uma agilidade dos processos de uma forma completa na organização como um todo, né? Então, o quanto a sua empresa tem a capacidade de se adaptar e flexibilizar diante das necessidades e velocidade do mercado. Isso é agilidade. É a sua capacidade de se adaptar. Claro que toda organização tem o seu limite. Toda organização tem uma restrição para isso. Às vezes, você está numa indústria que você não pode acelerar algumas coisas por questões de leis e tudo mais. Ou então você tem gargalos dentro da sua produção, ou então você tem gargalos dentro do seu desenvolvimento. Isso, teoricamente, é normal. Toda empresa tem restrição. Né? E aí a gente até fala do Goldratt, né, do livro dele de 1984, A Meta, quando ele fala que uma corrente ela é tão forte quanto seu elo mais fraco. E trazendo essa visão para a nossa organização, a agilidade da sua empresa ela é medida pela sua área menos ágil. Ou seja, a sua empresa ela é tão rápida quanto o seu setor mais lento. Então, não adianta você ser ágil na TI se o RH é lento, o marketing é lento, vendas é lento, o comercial é lento. Não adianta, vai travar, a coisa vai ficar travando. Então, por isso você tem que olhar para o todo. Você tem que olhar para todas as visões. E aí eu trago aqui alguns passos da agilidade organizacional, né, do Business Agility. Ou seja, defina seus objetivos estratégicos, entenda a sua real cadeia de valor. Lean fala de cadeia de valor. Faça um diagnóstico, identifique as rupturas e oportunidades, ou seja, foco na agilidade. Quais são as rupturas hoje que eu tenho? Eu preciso melhorar. Identificar as competências internas e os gaps, trabalhar nesses gaps, sejam eles de competências ou técnicos, tá? De competências e habilidades interpessoais, como técnicos também. Eu estou falando de soft skills e hard skills. Tá? Definir os seus planos e iniciativas. Escolha a melhor ferramenta, método ou framework de acordo com o seu cenário. Não vai na moda, gente. Não sai, eu vou colocar isso, vou colocar safe, vou colocar isso. Cara, analisa primeiro o seu cenário, senão o que você vai fazer é piorar a coisa. E, obviamente, melhore constantemente. Isso tudo só vai acontecer se as pessoas mudarem de mindset, se as pessoas começarem a ter um mindset de crescimento, porque não são ferramentas e processos que vão mudar a sua organização, mas sim as pessoas. E para isso você precisa ter metas claras, concisas, centradas no cliente, você tem que promover uma comunicação, a colaboração, né, e uma auto-organização da sua equipe. As empresas, né, a cultura da organização, ela não é definida apenas pelo que a empresa prega nos seus manuais e valores, mas o que ela exerce no seu dia a dia. E uma das coisas que mais acontece nas empresas é encontrar problemas. Pessoas têm mais tempo para trazer problema do que trazer solução. E aí eu trago uma frase de Henry Ford: não encontre defeitos, encontre soluções, porque qualquer um sabe se queixar. Bom, pessoal, é isso. Vamos abrir aqui para um bate-papo. Acredito, né, que vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa. Então, estou aqui, vamos bater um papo. Deixa eu até ver aqui se vocês estão com... vocês estão com microfone
Vocês estão abrindo o microfone só para eu ver aqui na configuração. Deixa eu ver. Quem quiser bater um papo. Levanta a mãozinha aí, quem quer bater um papo, fazer uma pergunta, colocar aqui no chat. Fiquem à vontade. Vamos bater um papo, pessoal. Temos mais uns 10 minutinhos aí. O Zeferino falou aqui sobre melhor coisa para um cliente é ser pontual com sua entrega ou até mesmo se atrasar a entrega, ligar e avisá-la com antecedência para não criar transtorno. Eu gosto disso, cara. Isso é o mínimo da atenção. Eu nem diria que isso está lá na agilidade, mas tem que estar, né? Mas isso é o mínimo que você faz para um cliente, né? Cliente, sim, é um patrimônio importante da empresa, primeiro que começa por ele ser pessoa, né? Então, dentro das organizações, pessoas, nossos clientes são pessoas, então nós temos que tratar bem as pessoas. Simon Sinek fala isso, né? Não com essas palavras, mas ele fala um negócio bacana sobre isso aí. Estou vendo aqui alguns parceiros, aqui algumas pessoas, né, conhecidas, estão sempre acompanhando aí. Obrigado mais uma vez, Dilmar, Carinho, Miriam, Tadeu, obrigado. Valeu mesmo por estar aqui. Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Vocês querem falar algo? Fiquem à vontade. Quer conversar? Quer perguntar? Alguém? Não? Ah, tá. Então, a nova versão do Scrum Guide, né, cara? Tem poucas mudanças, mas são mudanças que eu acho interessante, tá? Eu acho que eu até escrevi um negócio desse lá no LinkedIn. Eu acho que tem mudanças ali que eu acho que chama atenção sobre a questão das reuniões diárias, que o povo está mais preocupado em fazer a pergunta do que realmente entender o andamento, então teve essa visão, essa mudança que eu acho importante. A questão do Scrum Guide, ele se tornar mais flexível, né? O Scrum se tornar mais flexível, eu achei legal isso também, porque ele não é mais aquela coisa que define, por exemplo, um ponto, né? Lá não fala que Product Owner tem que criar história de usuário, uma coisa que todo mundo imaginou e falou, lá não tem nada disso. Ele é responsável pelo negócio, mas ninguém fala que ele é o cara que tem que escrever história de usuário. Então, acho que são pontos de melhoria que acontecem, que hoje ele está muito flexível, e algumas pessoas reclamaram porque tiraram as coisas, mas é porque traz mais responsabilidade para quem aplica. O Scrum, no início, ele foi muito aplicado porque ele era muito eu não sei se essa palavra está correta, mas ele determinava muita coisa. Ah, PO faz isso, Scrum Master faz isso, o time faz isso. Ou seja, você não tinha que pensar, só ler lá e mandar fazer, tanto que todo mundo fazia tudo errado. Agora ele está deixando você pensar mais, você se adaptar mais. Então ele tirou essas responsabilidades previstas. Tanto que agora não tem mais time de desenvolvimento. Agora tudo é time Scrum. Tudo é time Scrum. Não existe time de desenvolvimento mais, aquele negócio que tinha antes, né? Time de desenvolvimento. Não tem mais aquilo ali. Agora tudo é time Scrum, ou seja, está tudo envolvido. Eu acho que algumas coisas foram legais de mudanças, mas assim, na prática, pouca coisa mudou, sabe? Pouca coisa teve realmente uma mudança real e prática, assim que, agora eu não vou aplicar mais o Scrum porque ele mudou. Mas eu vou achar aqui o link Eu fiz isso lá no LinkedIn, cara, eu escrevi, eu peguei Porque a última página, para as pessoas, algumas pessoas não sabem disso, mas a última página do Scrum Guide tem o resumo das mudanças, tá? Então, ficou muito fácil, você não precisa reler tudo. Na última página ali tem o resumo de cada uma das mudanças. Mas resumindo é isso, Tadeu. Eu acho que na prática mudou pouco. Parceiraço Tilmar, me colocando aqui em saia justa, hein, bicho? Como você vê essa questão das empresas que querem os benefícios da agilidade, mas continuam com esse modelo de foco em fazer coisas? Eu acho, cara, isso é uma mudança cultural muito grande, né? Sem usar a cultura como bengala, tá? Tem empresas que utilizam a cultura como bengala, tá errado. Eu só digo que a visão é sobre entregar resultado, né? E não coisas. Eu acho que isso é um ponto interessante. Como que a gente muda isso? Eu gosto muito da parte da medição, sabe? Hoje você tem um produto no mercado, você está entregando um determinado serviço, sei lá. Primeiro ponto
vamos medir como meus clientes estão enxergando as coisas. Segundo ponto vamos analisar se o que eu estou entregando tem resultado de verdade. Aí você vai começar a ver que as empresas não estão trazendo resultado, elas só estão fazendo entregas, saídas, né? Só tem uma saída, não tem outcome, não tem resultado. Né? Mas isso precisa ser medido, porque pode estar muito no feeling de quem faz que tem valor. Pode estar no feeling de quem gerencia que tem valor, mas não está na realidade do seu cliente. Eu sempre começo fazendo um diagnóstico, batendo papo, entendendo como funciona, tá? Entender como as coisas funcionam dentro da organização te ajuda a levar para um caminho de entender os gaps, tá? Aquele negócio de todo mundo sair fazendo um monte de coisas, isso não vai trazer valor. Coisas, né, não vão trazer esse valor específico. Então, resumindo a minha resposta, desempilhando, né, como dizia um amigo nosso, eu entendo da seguinte forma: você quer o benefício da agilidade, você vai ter que sofrer, você vai ter que sangrar. Por quê? Cara, hoje eu não dou autonomia, não empodero, eu não faço um planejamento de 15 dias, aqui a coisa vai acontecendo. Cara, você vai ter que se organizar para isso. Então, comece se organizando com um planejamento preditivo aí de 15 dias, comece se organizando, dando poder à sua equipe, comece se organizando, preparando bem a entrada de itens. Né? Esses itens vão entrar, por que eles vão entrar? Eles trazem valor? Né? Não trazem? Vocês vai ter que se preparar também, priorizando um portfólio da organização. O portfólio é muito importante. Então, eu penso que vai ter que sangrar, né? Não tem jeito de você querer mudança sem doer no corpo de alguém. Tá? Foi muito como o Jack Stripador aqui agora. Métricas ágeis e OKR, boa, Malaquias. Inclusive, é um treinamento que eu vou dar no dia 10 e 12 de março. Quando a gente fala de métricas de fluxo, nós estamos falando muito do que o Kanban traz, né? Throughput, WIP, lead time, cycle time. A gente está falando de métricas de fluxo. Quando a gente fala de métricas de produto, eu estou falando de NPS, eu estou falando de medição de satisfação, eu estou vendo performance do produto, estou vendo entrega de valor, ROI e tudo mais. Quando eu falo de OKR, eu estou falando de estratégia, né? Eu estou falando de definir para onde eu vou, como eu vou e como é que eu vou medir se eu estou chegando lá. Então, o OKR é muito bom para isso. O OKR também ajuda muito na mudança cultural, né? As pessoas começarem a ser mais transparentes naquela definição. Então, você define ali a sua estrela guia, né? O seu objetivo estratégico, depois você desdobra isso, né? Entre as outras áreas para poder alcançar os seus resultados. Porém, esses resultados, eles de alguma forma vão ser medidos semanalmente e fazendo check-in a cada 3 meses, para poder mostrar que você está em direção à sua estratégia. Porém, tudo isso é muito importante, né? O OKR ele utiliza muito bem os KPIs aí, que é justamente as métricas de performance, a métrica de venda, a métrica de produto, a métrica de fluxo, para poder entender se você está melhorando e estando mais, e se você está mais próximo do alcance dos seus objetivos. Eu só acho uma coisa que eu coloco, e eu acho que é legal a gente trazer isso, o pessoal agora está tudo colocando ágil, já reparou? Tipo assim, métricas ágeis, produtos ágeis, não sei o que, ágil, RH ágil. Está todo mundo trazendo o sobrenome ágil. Gente, métrica já existe há muito tempo, entende? Esse negócio de métricas ágeis é só um nome mais sexy para falar que a gente vai falar de métricas que se utilizam dentro da agilidade. Métricas já existem há muito tempo. A gente sabe disso. KPIs existem há muito tempo. Então, é só para trazer que métricas são os KPIs que nós temos, as medições que nós temos, porém, dentro de um time de desenvolvimento, sempre, porém, dentro de um ambiente mais ágil. O OKR também, né? Muitas pessoas falam assim, o OKR ele é um método ágil, um framework. Não é, gente. Vamos lá. OKR é OKR. Agilidade, agilidade. OKR apoia agilidade? Sim, apoia. Mas OKR não é uma ferramenta ágil. Entende o que eu quero dizer? Não nasceu assim. O OKR foi introduzido dentro da agilidade. Então, é um ponto importante aqui, apenas para uma quebra de conceito aqui, paradigmas.
Mas, quanto à métrica, se você não medir, você não sabe como melhorar, né? Aquele negócio, se você não mede, você não gerencia, né? Então, se você não mede, você não sabe onde você vai melhorar. Se você não tem métrica nenhuma hoje, provavelmente você está gastando muito dinheiro para algo que, às vezes, nem precisa ser feito, tá? Então, nós temos que pensar dessa forma aí. Como tem sido a interação dos profissionais de processos com agilidade? Muito concordo que a agilidade está muito ligada. Gente, olha só, eu dou aula de processos lá na fundação e tem um treinamento de processos. A melhoria de processos, BPMN e tudo mais, sempre teve uma base de eliminação de desperdício, de ser trazer a melhoria da eficiência do processo. Sempre foi assim. Só que hoje, quando eu falo de processos, eu já falo de processos com uma mentalidade mais de agilidade. Eliminar desperdício, não sei o quê, ser mais enxuto, automatizar, porque quando a gente fala de automatização, eu estou falando, inclusive, de transformação digital, né? Eu estou automatizando processos, melhorando a eficiência dele. Então, isso é uma coisa bacana. Gente, não tem gente que mexe hoje com processo que não fala de agilidade, tá? Pode ser que ele não fale agilidade na palavra, mas a melhoria de processo, ela serve para eliminar desperdício e entregar valor. Ponto. Isso sempre existiu, tá? Então, tá sim ligado a isso, tá, viu? E quem está na área de processos acaba tendo uma vantagem aos novos estudantes da agilidade. Então, um ponto interessante. Quando a empresa fica buscando perfeição ao desenvolver um produto ao ponto de atrasar o lançamento dele, está errado, né? Quem fala isso? Eu estou tentando lembrar quem fala isso. Ele fala o seguinte: se você não tem vergonha do produto que você lançou, é porque você demorou demais para lançar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque existe um termo que chama cost of delay, ou seja, custo do atraso. Quanto mais você demora a lançar, mais caro fica para você. Então, é melhor você lançar. Gente, a gente faz teste para o Google todos os dias. É mais fácil lançar com uma versãozinha beta e deixar um monte de gente testar, e se der problema, você justifica com uma questão beta ou MVP, do que você não lançar. Tá a nova modinha aí do Clubhouse, né? O Clubhouse só tem para iOS. E aí? E tem alguns bugzinhos nele, mas só tem para iOS. Ah, não, só vou lançar quando tiver para Android. Cara, ele não teria dado o bom que ele deu. Então, é igual o caso do Uber, né? Eu gosto muito do exemplo do Uber também. Quando foi colocado que o Uber um dia vai estar pronto? O app do Uber, todo mundo aqui considera que ele está pronto? Cara, ele não está pronto. Ele nunca vai estar pronto. Por que ele nunca vai estar pronto? Porque ele está em constante evolução. Então, o produto é assim. Você tem versões do produto, mas você não tem a data final. Então, lance uma primeira versão. Gente, o livro do Tales Gomes é lindo para isso, né? Sobre a questão de MVP. Se demorar muito para lançar, você está perdendo o momento certo de ganhar alguns clientes ali iniciais, que a gente chama de early adopters, né? Os caras que adotam aquilo ali de uma forma mais... adotam logo no início, né? Como foi o Clubhouse, por exemplo. Lançou e deu aquele boom. Bom, pessoal, assim, muito obrigado, fico muito feliz que vocês estejam aqui, obrigado mesmo. Vou mandar o material para vocês em resposta ao Simpla. Espero que vocês tenham gostado, espero realmente que vocês tenham achado bem legal aqui o assunto. Para quem sentir à vontade, né, o pessoal lá do Reflect Agile pede para eu mandar para vocês um formulário, está aqui o formulário para vocês responderem. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço demais a presença aqui dos amigos, aqui dos parceiros, e de todos vocês. Contem comigo, estamos aí, estamos juntos. Valeu, muito obrigado.